Primeiro domingo de 2021. Oh, que bênção! Cá estamos nós para abrirmos este ano louvando e exaltando o nome de Jesus. Seja bem-vindo à nossa comunhão. Seja bem-vindo à nossa amizade. Vamos louvar ao Senhor. Vamos começar cantando os sonhos de Deus. São muito maiores que os nossos. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Você é fruto, meu irmão e minha irmã, dos preciosos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu
fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O possível você faz, o impossível Deus fará por cada um de nós. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Prossigamos, louvando e exaltando o seu bendito nome. Se meu povo que tem meu nome se humilha e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Nós nos humilhamos na tua presença, Senhor, e invocamos o teu nome, a fim de que saremos, a fim de que tenhamos as nossas almas curadas. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, então é certo que eu virei e o sararei e abençoarei a terra. É isso que estamos aguardando nesse 2021, um ano de saúde, um ano de paz. Então os ouvirei
e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. O seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. No nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome da tua glória, Senhor. Aleluia. Nós nos derramaremos na tua bendita presença, Senhor. Nós nos humilharemos aos teus pés, com louvores e em adoração. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. E ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar por completo, Senhor, na tua presença, aos teus pés,
É isso que cada um de nós queremos, porque tu estás perto e não longe, e não rejeitas a um coração quebrantado. Aleluia. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer-te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar. Dizer-te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Aleluia. Recebamos, pois, agora o mensageiro de Deus para os nossos corações nessa manhã. Nosso primeiro culto de adoração do ano de 2021. Não existe coisa melhor do que começar o ano à volta da mesa do Senhor. Portanto, hoje de manhã nós estaremos a participar na ceia do Senhor. Queiram ter os elementos, o pão e o cálice à mão, para juntos comungarmos à volta da mesa do Senhor. Esta é então a mesa do Senhor. Esta é a festa para os seus discípulos. Que todos que com verdadeiro arrependimento abandonaram os seus pecados e creram em Cristo para a salvação, se aproximem e tomem destes símbolos e pela fé participem da vida de Jesus Cristo para o conforto e a alegria da sua alma. Recordemos que este é o memorial da morte e paixão do nosso Senhor. É também um testemunho da sua segunda vinda. Não nos esqueçamos de que somos um, numa só mesa com o Senhor. Oremos. Eterno Deus, que bênção estarmos aqui hoje de manhã. Que bênção podermos participar na tua ceia. Juntamente com os outros fiéis, nós te pedimos que, através deste processo, queiras fortalecer a nossa fé, Senhor Deus, ferir as nossas feridas e que verdadeiramente a nossa determinação de sermos teus discípulos seja ainda maior. Nós damos-te graças pelo teu imenso amor. Damos-te graças pelo facto de que nós fomos convidados e adotados na tua família. E agora nós temos a bênção de participar do pão e do cálice. Ó Deus, dá com que nós possamos fazer isso cientes do sacrifício que tu fizeste por todos nós na cruz do Calvário e que sejamos agradecidos. Amém.
o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi partido por vós, vos conserve inculpáveis para a vida eterna. Tomai e comei, lembrando que Cristo morreu por vós. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por vós, vos conserve inculpáveis para a vida eterna. Bebei, lembrando que o sangue de Cristo foi derramado por vós, e sede agradecidos. Oremos. Eterno Deus, eis que nós estamos no amanhecer de um novo ano. E quando nós olhamos para trás, para o ano de 2020, notamos que foi um ano cheio de obstáculos. Nós descemos vales, escalamos montanhas, perigos abundaram, dificuldades superabundaram. Também houve a presença de inimigos vários. Mas em tudo isso, notamos que havia algo que permaneceu constante. A tua presença nas nossas vidas. Senhor Deus, com efeito, durante o ano de 2020, tu foste o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós não tivemos nenhum outro bem além de ti. Tu foste fiel para conosco. Tu nos ajudaste a superar os nossos problemas e nós fomos confortados pelo calor da tua presença. Agora, no amanhecer deste novo ano, nós não sabemos o que o futuro tem para nós. Não sabemos o que este novo ano tem para nós. Mas uma coisa nós sabemos: o mesmo Deus que nos protegeu no passado haverá de nos proteger também ao longo deste novo ano. Nós simplesmente te pedimos, Senhor Deus, que tu nos ajudes a sermos fiéis. Que queiramos manter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, o qual vai à nossa frente. O qual passou por todos os problemas que nós possamos passar e foi vencedor, e agora se coloca do nosso lado, no nosso meio, para verdadeiramente nos ajudar a superarmos as nossas próprias dificuldades. Nós te pedimos que este novo ano seja verdadeiramente um ano de vitória, Senhor Deus, e que as portas da tua igreja se abram prontamente e que juntamente com os outros fiéis nós possamos congregar-nos aqui neste santuário para bendizer e exaltar o teu nome. Pai Santo, invocamos o teu toque na vida desses nossos amados que se acham enfermos e doentes, ó, que queiras derramar o teu bálsamo sobre eles e que sejam revitalizados novamente, Senhor Deus, e que possam recuperar-se completamente de qualquer enfermidade que se lhes tem acometido. Nós te pedimos que então abras os nossos olhos para nós discernirmos mais claramente os teus projetos para nós durante este novo ano, Senhor Deus, e que haja da nossa parte um desejo intenso de buscarmos a tua vontade, de sermos instrumentos em tuas mãos, de aproveitarmos todas as oportunidades que colocares à nossa frente. Ó Deus, abençoa esta igreja. Abençoa as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos casais, o pessoal já avançado em idade, as nossas famílias. Lembra-te também de outras igrejas que se congregam em teu nome. E que este novo ano seja um ano de vitória para todo o teu povo. Agora, nós te pedimos que unjas os lábios do teu servo e que venhas
ministrar aos nossos corações por intermédio da proclamação da Tua palavra. No nome de Cristo Jesus, nós fazemos esta invocação. Amém. Ouçamos a palavra do Senhor. Nós é grato a Deus por mais uma oportunidade de estar nessa casa, para compartilhar essa palavra nesse novo ano que acaba de começar. Moda inólogo fala, é Cristo a rocha em quem vou ancorar, é Cristo a rocha, vou nele confiar. Outro hino fala, aquele que conhece o futuro é quem guarda a minha mão. E Paulo tinha falado, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Portanto, nesse novo ano que acaba de começar, nossa confiança, nossa força, nossa âncora está tudo fincado na Jesus Cristo, aquele que era e que é eternamente. É um bênção estar que Deus pode abençoar nosso coração. No bem para o Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Marcos, Marcos capítulo 4, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos 33 até 41. Marcos, capítulo 4, versículo 33 até o fim do capítulo. Aliás, versículo 35, não começa no versículo 35 até o fim do capítulo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, obrigado pela leitura de tua palavra. Promessa que não tem é uma boa palavra nunca que te volta vazia. Promessa que não tem é que só de pão que homem deve vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nesse momento, Deus, não te pede que essa palavra, embora se te saia da minha boca, e pode bem diretamente do meu coração. E pode tocar nas pessoas que se te ouvem. Não sabe, mas nós estamos no novo ano. Nosso desejo era que nossos problemas que têm a ver com saúde, nossos problemas que têm a ver com finanças, nossos problemas que têm a ver com trabalho, podia ter ficado bloqueado na fronteira de 2020. Mas, infelizmente, esse passa para 2021, mas também não se sente que nosso Deus que fica na 2020, que nosso Deus já tinha estado na 2021, já está esperando. Portanto, constante é que o mesmo Deus que esteve conosco no ano passado, está guardando, está protegendo, é um Deus, é aquele Deus que está conosco também nesse novo ano. Fala no nosso coração, Deus continua te protegendo, abençoa a boa igreja, fisicamente ainda fechado, mas sempre ativo, sempre prosseguindo, sempre lembrando de promessa de Deus que fala, mas edifica essa igreja e porta do inferno que tu consiga prevalecer contra ela. Obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado por boa palavra, no nome de Jesus. Amém. Passemos para outra margem. Jesus falou a seus discípulos. Esse evangelho ali que nos tem em nossa frente, evangelho segundo São Marcos, não tem controle na ordem cronológica,
como o segundo evangelho livro do Novo Testamento. Portanto, primeiro Mateus, segundo evangelho segundo São Marcos. E foi escrito mais ou menos no ano de 60 depois de Cristo, na Roma, e esta acredita-me foi antes de ano 70, porque aqui também menciona destruição de Jerusalém no ano 70. Se nós vamos, por exemplo, o Evangelho segundo São Mateus, não está, o Evangelho segundo Mateus inclui destruição de Jerusalém, que acontece no ano 70 depois de Cristo, e por causa disso, pelo fato de que aqui inclui destruição de Jerusalém, e Mateus inclui destruição de Jerusalém, alguns estudiosos acreditam que o livro de Marcos, o Evangelho segundo São Marcos, na verdade foi o primeiro evangelho a ser escrito. Outra coisa interessante é que 93% de aquilo que notaste no Evangelho segundo São Marcos está tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas. 93%. Alguns até falam, Mateus e Lucas pega de coisa que Marcos escreve e é simplesmente põe mais detalhes, porque Marcos, sem intenção para si mesmo, conta uma história, que está tanto interessado em detalhes, de onde é que Jesus nasce, de maneira que profecia bem. Ele começa logo com o ministério de Jesus, logo está fala de João Batista, e é que fica tanto pegado nos detalhes, até para si mesmo tinha pressa, tinha algo que tinha que contar, que está tão interessado e com vontade de contar, que simplesmente conta rapidamente para poder chegar a fim da história. Não podia até falar, mas Marcos estava com pressa. A única expressão que não tem contra no livro de Marcos é imediatamente, logo. Não é? Ele é um evangelho de movimento, e ele está sempre mostra coisas que aconteceu antes. Portanto, alguns estudiosos acreditam que Marcos foi escrito primeiro, e por causa do fato de que tanto em Lucas como na Mateus tem teu material que não tem contra o livro de Marcos. Na verdade, que esses três evangelhos têm teu material que é igual, até em termos de versículos, de ordem, de palavras, etc. Esse tem uma teoria que se chama de problemas sinóticos. Portanto, sinótico que quer dizer que esses três evangelhos que falam de maneira semelhante de vida de Jesus Cristo. Portanto, é um problema porque como assim três livros escritos por três autores diferentes, em momentos diferentes, eles têm tanto em comum. E tem todos os estudos à volta dessa problemática do fato de que esses três livros é bastante parecido. João Marcos está aparecendo a primeira vez na Bíblia, na Atos capítulo 12, onde é que se chama, portanto, João Marcos. Ele é sobrinho de Barnabé. Se não se lembra, Barnabé era companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Na verdade, Barnabé foi aquele que apoia Paulo desde a sua conversão, e quando cristãos estavam um pouco suspeito desse Paulo que tinha estado a perseguir a igreja, e de repente agora ele é discípulo de Jesus, foi Barnabé que pega Paulo debaixo de sua asa, e eles começam então a levar evangelho para gentios. E quando eles começam nessas viagens missionárias, naquela primeira viagem missionária, eles levam Marcos, mas Marcos, no meio de viagem, ele resolve tinha que volta, portanto, ele abandona-se, e por causa disso, então, houve uma grande controvérsia entre Barnabé e Paulo, onde é que Marcos volta na segunda viagem missionária, mas Paulo nega, e ele com Barnabé, então, discorda ao ponto de se separa, e Paulo leva Silas para essa viagem missionária, e Barnabé leva Marcos para essa viagem missionária, e nunca mais os dois trabalham juntos. No entanto, 11 anos mais tarde, Paulo fala de Marcos como um bom companheiro na fé. Por cima de se fazer a paz, estava trabalhava junto, e no fim do seu ministério, Paulo fala de uma maneira bonita e amorosa de ser filho, de ser companheiro, de ser grande apoiador Marcos. Mais tarde, Marcos trabalha com Pedro. Se notou isso no primeiro Pedro fala disso quando Pedro esteve na Roma. E acredita-se que foi através desse relacionamento com Pedro que Marcos teve as informações que acaba para bem escrever o Evangelho segundo São Marcos. Interessante é que se não vai para Atos capítulo 10, quando o Espírito Santo leva Pedro até a casa de Cornélio, e Pedro fala de palavras de Deus, fala de boas novas, fala de Evangelho, não só Cornélio, mas tudo que os outros visitantes que tinham lá, o que Pedro fala é exatamente esboço
daquilo que não tem encontra no Evangelho segundo São Marcos. E por causa disso, pessoas estão até tudo aquilo que Marcos escreve e receber diretamente de Pedro. No livro de Marcos, ele apresenta Jesus como servo sofredor. E logo no princípio, ele falando, também fala de boas novas de Jesus Cristo, portanto, do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho de servo sofredor. E ele está falando, desde o princípio, uma coisa que ele fala é boa notícia. No entanto, quando não lê o livro de Marcos, não nota, mas boa notícia é meio fastendo, porque no livro de Marcos não está um Jesus que realmente foi rejeitado, que foi desprezado, que foi castigado, que foi crucificado e eventualmente morto. Então parece que ele é a boa notícia. E que ele é comum, na verdade, com o credo apostólico, que está falando, mas Jesus sofre sob o poder de Pôncio Pilatos, e foi crucificado, e foi morto, e foi sepultado, mas que está para ali, e está falando, mas ao terceiro dia ressuscita, e sube para o céu, e está sentado à direita de Deus Pai, de onde está também bem julga vivo e morto. Então, a ideia que Marcos, na verdade, tem, nós lembramos Marcos que se escreve o Evangelho no processo de vida de Jesus, mas depois da ressurreição de Jesus, é que Marcos já conhece a história. Ele sabe o que está acontecendo com Jesus. Portanto, ele sabe uma boa notícia, embora Jesus tenha que passar por aqueles aspectos difíceis de vida, mas sabe uma boa notícia porque ele sabe o que é fim, ele sabe o que é resultado, ele sabe o que está acontecendo no fim. Seria bom que nós também não vivesse de aquela maneira lá, não apegado a problemas, a dificuldades que nós vivemos de dia em dia, mas lembrando a maneira que é fim. Fim é vitória em Jesus Cristo, porque a vitória pertence aos filhos de Deus. E Paulo flama-nos é o mais miserável se não vive só neste mundo, preocupado com estar de maneira sexy, fisicamente bem apresentado, preocupado com ter uma boa educação, preocupado com ter dinheiro na banco, preocupado com ter posses, preocupado com o que outras pessoas podem estar pensando de nós, quando na verdade nós não devíamos estar pensando na vida eterna, o que não tem que fazer agora, aqui, nesse momento, para que pudesse ou para que pode atingir vida eterna. E Marcos escreve não falando necessariamente de dificuldades que Jesus passa por ele enquanto está vivo, mas Marcos escreve, na verdade, naquela perspectiva de que a vitória final é a ressurreição de Jesus Cristo, é um Jesus que te mostra que ele é Deus e um Jesus que te mostra que realmente tudo o que ensinaram era verdade. Marcos, no entanto, te pinta um quadro de discípulos um bocadinho escuro. Para ele, discípulos te duvidavam, eles tinham coração duro, eles eram de pouca fé, eles que tinham conhecimento, eles eram fracos, etc, etc. Até Satanás, no livro Evangelho segundo São Marcos, te reconhece, mas Jesus era Messias. Ao ponto de Jesus manda-se calar a boca para mãe que queria, para a pessoa sabia ainda quem que ele era. No entanto, os discípulos te perguntavam, quem é este? Quem é essa pessoa? Quem é esse professor? Quem que realmente é alguém que se está fazendo tudo as coisas ali? Portanto, o que Marcos está apresentando os discípulos de Jesus é algo super interessante, porque ele está fazendo com que nós hoje, como discípulos de Cristo, não também fica consciente, mas não seja perfeito. Mas às vezes não te duvida, mas às vezes nunca te acredita como nós não devia acreditar. E Marcos é uma coisa que se eu vou vir a lição, se eu vim a prega, eu vim a fleteu e a repetir sem nenhum medo de repetição. Me gosta de Bíblia, porque a Bíblia que está segundo de verdade. Bíblia que está segundo verdade, que tem pinta alguém bonito e pinta um quadro bonito para que pessoas acreditem. Bíblia está fala a verdade. E discípulos de Jesus Cristo, na verdade, tinham um comportamento vergonhoso para tudo que Jesus está fazendo. Faz coxo anda, faz cego olha, faz morto ressuscita, multiplica pães e peixes e ainda assim, esse que teve a capacidade de reconhecer quem que Jesus era. Foi só quando Jesus perguntasse, no meio do Evangelho de São Marcos, que para cima houve quase que uma transformação no discípulo, quando Jesus volta para eles e fala, quem é que esta flama me é? E alguns começam a ter alguns, boi Elias, boi João Batista, boi aquele. E Jesus volta para eles e fala, quem que esta flama me é?
E foi ali que Pedro falou assim, é Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. E, na verdade, naquele momento, parece que há uma transformação no coração dos discípulos, porque de lá para frente eles começam então a seus olhos a abrir. E, na verdade, João também falou mais tarde, mas o discípulo só entende tudo o que Jesus ensina, tudo o que Jesus faz depois de ser ressurreição. Nessa passagem que não lê ali, Jesus estava sentado em China, pessoas que estavam à volta. A Bíblia está falando era multidões. E Jesus está a ensinar da mesma maneira que Jesus ensinava sempre. De maneira simples, através de parábola, através de histórias que você podia relacionar, que você podia entender. E no meio daquela conversa, no meio daquele ensino, no meio daquele avivamento, de repente Jesus está à volta a pensar assim, não passa para aquele outro bando. Não passa para aquele outro bando, não vai daquele outro lado. A minha semente falou, Jesus, mas ali tem um monte de alguém, a igreja está cheio, culto está sabe, não tem avivamento, tem cheia oferta, onde é que não está bem? Não fica ali está sabe. Está lembrando Pedro, quando na Monte de Transfiguração, quando eu ia tudo que as gente chega a Pedro e fala assim, não faz 3 tendas para ali, não faz tenda, não fica ali está bom. No entanto, Jesus falou, não passa para aquele outro bando, não há para aquele outro bando. E a Bíblia está falando que toma barco e outros barcos também seguissem, para eles poderem abaixo daquele outro lado, porque Jesus tinha alguma coisa para fazer daquele outro lado. E eles lembram que ali era, que as gentes ali, que os discípulos de Jesus ali, eles eram marinheiros experientes. Eram pessoas que passam suas vidas desde criança na mar. Eles conheciam mar. Eles que tinham medo de mar. Eles que tinham medo de ondas, né? Eles que tinham aqueles barcos sofisticados que não tem hoje, mas estavam acostumados com tempestades que realmente eles enfrentavam. Mas a Bíblia está falando que aquele dia, aquela tempestade teve algo um bocadinho mais forte. Vento começa a soprar, ondas começam a lombar no barco, de tal maneira que a água começa a entrar. E se próprios discípulos, que eram marinheiros, que eram homens do mar, começam a sentir medo, é para uma coisa realmente era tremendo. Há dias você está pensando, como cristão já não olha de tudo. Quando chega a América, um pouco tempo depois, não teve 11 de setembro. Já não teve doenças, já não teve problemas de injustiça social, já não teve morte na família por causa desse cancro que tem ainda, infelizmente, esse que descobrir qual é que é a cura. Já não teve esperanças que foi quebradas, já não olha teu coisa, já não passa por teu tempestade de vida. Mas quando o Covid-19 chega, foi novidade para todos nós. Foi uma tempestade que nunca está acostumado. A mim, o rei está tudo pancalhado de tanto usa máscara. Não pôr máscara, assim, como é preciso pôr. E é importante que não põe, não só para proteger, mas para proteger o irmão. E se Jesus falou, mandei a arma, irmão, como a mim mesmo. Então, pôr máscara para poder proteger o irmão. Mas não está cansa de usar máscara. Eu não cansa de ficar fechado. Eu não cansa de que pôr ir à igreja. Eu canso de que pôr abraço nos irmãos e nos amigos. Portanto, é uma tempestade novo. É algo que nunca está acostumado com ele. E depois faz tempo, parece assim como discípulo ali, mas tudo estava direito. 2019 estava suave, mas quando o pastor Frank está falando, não está preparado para não entrar no 2020. Alguns pregadores falam que seria o ano da bênção, o melhor ano de sempre. Alguns de nós pensavam que esse que é solteiro na casa, que esse que estava... Alguns estão pensando em ter um outro filho, outros estão pensando em concluir essa escola, outros estão pensando em comprar essa casa, em comprar um novo carro, e de repente alguns perdem trabalho, alguns perdem vida, alguns estão sufocados com o dentro de casa. É uma tempestade completamente novo. Completamente novo, que para mais você crente, para mais você acredita em Deus, para mais você fé forte, você tem que reconhecer, mas realmente nós vive um momento atípico, nós vive um momento que nunca na nossa geração não vive antes. E se tudo estava direito, mora em 2019, e se tudo estava direito, mora nessa passagem de para que eles tinham que passar para aquele outro banda? Para que eles tinham que enfrentar tempestade? E aí também que se pergunta que, segundo alguns estudiosos, da chamam teologia da tempestade. Por que tempestade? Será que alguém peca e por causa disso Deus manda tempestade? Será que essa tempestade é por causa de pecado de nós, pecado de alguém mais? Será que essa tempestade é para morrer uma criação humana? Uma hora no setor está falando de Covid-19. Será que essa
tempestade é para morrer. É Deus que não está pensando, é maravilhoso, é omnipotente, é todo-poderoso, já perde controle. Então, nós começamos com essas perguntas, e não está para aquela teologia que é chamada teodiceia, que está falando, um Deus bom, não que está permite que os amariados contigo, e não tem todas as perguntas, que realmente às vezes também para nos mente. Alguém, pregador, teólogos que nunca vão à escola, está falando, se Covid está ali, nesse momento, nesse mundo, é por causa de pecado. E às vezes não tenta arranjar a explicação simplista para tentar justificar simplesmente aquilo que nós nunca se entende. Tem um livro que está no meio da Bíblia, que foi colocado lá exatamente para responder essa pergunta. Livro de Jó. Se nunca ler, balé. O fato de que os amariados acontecem conosco nem sempre é por causa do nosso pecado. Essa lição, amigos de Jó, devia entender, devia aprender. Nós hoje, na 2021, não devemos aprender. O fato de que coisas estão acontecendo, amariado, é necessariamente por causa do pecado. É que é licença para não pecar. É que é licença para não abandonar Deus. Mas que quer dizer necessariamente consequência de nosso pecado. Não. Que quer dizer naquela. A Bíblia está falando, mas Deus está sempre no controle. Interessante que alguém não vai passar, mas está falando, rei de Israel, que está dorme, men que está jongo. Mas nessa passagem, a Bíblia está falando, mas rei de Israel, o rei dos reis, estava na bom jonga. Estava nesse bom sono. De alguma maneira, naquele barco tinha um travesseiro. E tudo nós sabe, mas que tem sono, mas sabe que deita num bom travesseiro. Né? Aquele travesseiro daquele hotel que está jogando roupa para bem com casa. Né? Que está por cabeça, está dormindo. Minha mulher falou, está dormindo sem ronca. O que é grande prodígio. Né? Jesus está no sono. Jesus está tão no sono que a Bíblia fala, mas teve que acordar. Bíblia é suave, a metade também teve que chutar para a corda. Como está na sono pesado, lembrando nós Pedro, quando está na sono na prisão, que anjo teve que mexer para a corda, para poder sair. Jesus estava na sono. Jesus estava dormindo profundamente. Estava ali como homem, está cansado, por causa disso está na sono. Está lembrando um irmão de nós, de igreja, que chama irmão cristiano, que na única acampamento na São Francisco, cristiano te dormia tão profundo que se carrega seu colchão com ele na sono, eles andam com lá de lugar que não te dorme, até beira-mar, eles tive que folha cristiano na mar para cristiano por icora. Naquele que é sono bizarro. Jesus estava na sono. E quando os discípulos chegam nele, sucudir, pedir para ele fazer alguma coisa, se que tu é coisa que se passa, a Bíblia está falando, Jesus simplesmente levanta e ele fala, mar, calma. E mar, calma. Esse versículo que se lê à toa, a história que se lê à toa. Se não há Salmo 107, versículo 28 e 29, está falando, então na angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Salmo 65, 7 fala, aquele que aplaca o fugir dos mares e o ruído das ondas. Jesus é o Senhor da tempestade. Ele é Messias, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Senhor da tempestade. E quando este chama, não necessariamente, Mateus está por suave, Mateus está falando, mas quando ele vai chamar Jesus, fala, Senhor, nos acuda, Senhor, nos ajuda. Marcos fala, não. Marcos, quando ele fala, homem, eu nunca tenho interesse, mas não se morre. Eu nunca estou preocupado com o fato de não se morrer ali. Mas Jesus levanta e usa aquele poder que só Jesus tem. E ele fala, acalma-te. E mar vira manso. Mar não está falando que a ver vira mar azeite. Manso. Por que esse teve que passar para outra banda? Por que esse teve... Será que Jesus Cristo, que discípulo realmente enfrentasse aquela tempestade, simplesmente para ensinar uma lição que na fim nem se aprende? Será que Jesus Cristo passa essa tempestade à toa? Se você continua a ler o Evangelho segundo São Marcos, então recomendo que você leia. Você chega no capítulo 5. E no capítulo 5, você acha por que Jesus saiu daquele lugar de avivamento, daquele lugar de multidão, daquele lugar que pessoas estão apinhadas, a Bíblia fala, simplesmente para atravessar um tempestade para aquela outra banda. A Bíblia está falando que Jesus veio por causa de um homem.
por causa de uma pessoa, por causa de alguém que precisava de ser ajuda. Um homem que está cheio de demônio. A Bíblia está falando tanto demônio que fala, meu nome é legião, por menos é um monte. Legião humana era um grupo de soldados que era 6.000 soldados. Ele falou, nosso nome é legião, nós é um monte de demônio na vida des homens. E Jesus sai desse tempo de sucesso, desse tempo que tudo nós se busca, para por causa de uma pessoa só. Alguém chanfranhoso, a medouro na Jesus, porque Jesus é capaz de atravessar tempestade só por causa de uma alma. Só por causa de uma pessoa. Só por causa de um coração. Só por causa de mim. Só por causa de Bo. Jesus é capaz de enfrentar a tempestade simplesmente para morrer, sabe? Mas Bo que está na meio de tempestade, ou está daquele outro lado, você também te ajuda, você te chama para seu nome. Se não clama seu nome, a Bíblia está falando, Ele está ouvindo, Ele está salvando. E Jesus é capaz de enfrentar tempestade simplesmente para ir daquele outro lado, para morrer de Bo, para morrer de mim, para morrer de nós. Essa tempestade que nos passa de Covid-19, ali que tem pedido Deus de atravessa por causa de nós. Que venha 2021, que venha a tempestade de vida, que vem tudo que problema de vida por trás, mas que cada um de nós não pode estar certo e consciente, mas na barca de nossa vida, Jesus está. Ainda que ideia que não tem, mas Jesus está na sono. Ainda que ideia que não tem, mas Jesus está quieto. Ainda que ideia que não tem, mas nunca estou ouve Deus, mas Deus não está fazendo nada. Ainda que ideia que não tem, ouve, mas realmente não pode ter que chegar fim desse ano. Mas sabe, mas no meio de tempestade, no meio de vale de sombra da morte, Jesus está presente. Jesus está presente na boa casa. Jesus está presente na boa coração. Jesus está presente na boa vida. Jesus está presente na boa trabalho. Jesus está presente na boa situação financeira. Jesus é consciente de tudo o que se passa com ele e de tudo tempestade que está na boa vida. E Jesus sabe exatamente o que acontece na fim da história. A Bíblia está falando bonito, mas Jesus fala, acalma-te. E Marco fala, houve uma bonança. Houve uma bonança, calma era calmo, o lugar fica quieto, para modo o Senhor da tempestade, o Senhor dos senhores, teve simplesmente que corda, é que grita, é que corre, é que fala em línguas, é que dá alguém soco, é que pincha alguém para cair no chão. Não, simplesmente ele fala, acalma-te. Simplesmente usa a sua própria palavra, simplesmente usa o seu próprio poder, e de uma maneira simples, de uma maneira maravilhosa, a Bíblia está falando mar calma. Tempestade desaparece. Nosso Deus é tão maravilhoso, gente, que mesmo antes de tempestade desaparecer, está conosco. Está conosco. Está conosco para guardar-nos. Está conosco para transportar-nos. Está conosco sem fadiga de coisa que está à volta. Coisa que está à volta pode ser barulho e o que for. Mas a hora que alguém que está na sono, enquanto está uma tempestade lá fora, Jesus está conosco. Sabendo, mas no fim, Ele está levando para a rocha segura. Sabendo que, no fim, Ele tem uma esperança, Ele tem uma salvação para nós. Então, eu ouvi uma música, gosto ali, que increpa nós tudo canta, junto com a Dona Lúcia lá na casa. No meu barquinho está o Senhor dos Senhores. No meu barquinho está Jesus, o Senhor da tempestade. No meu barquinho está Jesus, meu Senhor e Salvador. 2021, não está começando com Jesus, no até dia que termina com Jesus. E se por acaso nunca termina lá, não continua com Jesus. Como se você estiver com Jesus, você está limitado ao calendário humano. Se você estiver com Jesus, você está, na verdade, qualificado para a vida eterna. Que seja aqui, nesse lugar físico, ou que seja com Deus eternamente. Que Deus pode abençoar. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, Filho de Davi,
me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Oh, aleluia! Glória a Deus! Vamos cantar comigo? O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Oh, aleluia, obrigado, Senhor, pelo teu socorro. Aleluia. Jesus não nos promete uma vida isenta de problemas, mas Ele concede-nos a promessa da sua presença, e para nós isso basta. Que neste novo ano queiramos todos cultivar o sentido da presença do Senhor e que não nos esqueçamos que Deus está sempre presente, especialmente nos nossos dias maus e nos momentos de dificuldade. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro
bem presente na angústia. Oremos. Eterno Deus, uma vez mais nós nos abeiramos da Tua presença e fazemos-lo com um profundo sentido de gratidão. Nós somos gratos porque o Criador do Universo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, se colocou no horizonte das nossas vidas e tomou o controle dos nossos corações. Senhor Deus, durante este novo ano, dá com que tenhamos de forma cada vez mais clara que o objetivo, o fim da vida não é nenhum outro senão em Te adorar. A Ti e a Ti somente. Nós Te pedimos que Tu possas, Senhor Deus, acompanhar-nos ao longo deste novo ano e que a nossa vontade seja somente fazer a Tua vontade. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém.